Olá, está começando mais um Entrevistas aqui na sua TVT, depois de um curtíssimo período de férias. Eu até merecia mais, mas vamos voltar de férias em grande estilo, recebendo o ministro Paulo Pimenta, da SECOM, a Secretaria de Comunicação Social do governo brasileiro. Paulo Pimenta, que estaria cumprindo seu quinto mandato seguido pelo Rio Grande do Sul, mas que, atendendo ao apelo do presidente Lula, assumiu esse importante espaço para a redemocratização brasileira. E eu, sempre que converso com um gaúcho, tenho uma curiosidade que eu quero que o ministro satisfaça para apimentar o nosso começo de conversa sem trocadilho. Grêmio ou Internacional? Não vale uma resposta mineira. Nada, rapaz. Em primeiro lugar, Juca, é uma alegria poder estar aqui com vocês, estar aqui contigo, estar aqui com a TVT. Sou colorado, rapaz, colorado cruz na testa, né? E gosto do futebol, sempre acompanhei aí as tuas posições, tuas opiniões, a tua trajetória. E, assim como o presidente Lula, né, acompanho o futebol, acompanho sempre que posso. E a hora que der, vamos falar sobre futebol também, não vamos falar só sobre política. Maravilha. Me conte uma outra coisa. O senhor é jornalista. Exerceu a profissão em algum momento? Quando eu me formei jornalista, Juca, na Universidade Federal de Santa Maria, eu já era vereador pelo PT em Santa Maria. Né? Eu fiz parte da primeira bancada de vereadores eleitos pelo PT, ainda no século passado, em 1988, e, portanto, a minha trajetória profissional e a minha trajetória política sempre se confundiu muito. Né? Trabalhei na Assembleia Legislativa, trabalhei na assessoria de imprensa, trabalhei em outros espaços, mas sempre muito vinculado à atividade pública e à atividade política. Né? Mas sempre acompanho esse debate. Né? Desde o início, nós fizemos todo esse debate, essa discussão sobre as mídias digitais, sobre as mudanças tecnológicas que a sociedade enfrentou nesse último período. Fomos pioneiros no PT em muitas iniciativas dessa direção e, portanto, é uma área que eu sempre tive muito ligado, sempre estudando muito e muito honrado, né, com essa tarefa e com esse desafio de hoje estar à frente da SECOM, Juca. O senhor, inclusive, defende a volta da obrigatoriedade do diploma de jornalista, não é isso, para o exercício da profissão? Eu acompanhei muito esse debate na época, né? Eu entendi, né, e entendo ainda, que essa decisão do Supremo Tribunal Federal, naquela oportunidade, ela serviu para precarizar, né, as relações de trabalho, né, na área do jornalismo profissional. Ela acabou criando, né, uma situação sui generis. Muitos profissionais que hoje muitas vezes são credenciados, inclusive em órgãos públicos, Juca, como jornalistas, não têm formação. Né? E muitos são contratados, inclusive, na carteira de trabalho, não como jornalistas. Né? Então, essa precarização, ela envolve uma relação de conteúdo, você desqualifica o trabalho de um profissional que se prepara do ponto de vista técnico, do ponto de vista humano, para fazer uma mediação numa área tão sensível, né, da atividade social, mas também das relações de trabalho. Né? Então, eu entendo que foi, né, um desserviço que foi criado na sociedade. Antigamente, Juca, lá no início, todo mundo tinha o jornalismo como uma atividade complementar. Né? Todo mundo gosta de ser jornalista. O cara era médico e era jornalista. O cara era advogado e era jornalista. Todo mundo era jornalista. E ao longo do tempo, foi ocorrendo um processo de profissionalização dessa atividade, como foram tantas outras. Né? Os advogados tinham lá os rábalas, né? Os dentistas tinham os protéticos e os práticos, né? Que cumpriam um papel que muitas vezes
substituir o que hoje a gente conhece. Então, eu entendo que esse processo de profissionalização, de especialização de atividades, ele contribuiu para que nós tivéssemos um jornalismo de melhor qualidade, né, com conceitos mais definidos do ponto de vista dos valores, e não entendo, né, no que ajudou o jornalismo brasileiro esse processo de precarização. Ministro, mais uma coisinha da sua vida pessoal. Se eu estiver bem informado, é verdade que o senhor viveu um episódio pichando um muro pelas diretas já, chegou a levar um tiro? É isso mesmo? Toda cavocando aí, né, Juca? Na realidade, esse episódio ocorreu na campanha das diretas, né, Juca? Eu era estudante da Universidade Federal de Santa Maria. Na época, nós estávamos fazendo uma campanha, né, diretas urgentes para reitor e presidente. Né? Santa Maria sempre foi uma cidade que teve um movimento estudantil muito ativo. Né? E no meio de uma pichação, né, eu inclusive, só fazia fundo, a minha letra sempre foi muito feia, né? Então eu sempre trabalhei nas pichações para fazer o fundo. E estávamos próximos do DCE, quando um representante lá da extrema-direita abriu a janela da casa dele e passou a desferir uma série de disparos. Um deles me acertou em cheio no joelho da perna direita. Né? Eu tive muita sorte, Juca, porque eu estava a 50 metros do hospital. Né? O DCE era quase ao lado do hospital. E isso me salvou a vida. Né? Eu fiquei 108 dias internados, fiz muitas cirurgias vasculares, da parte neurológica, da parte traumatológica. Tenho até hoje uma série de limitações, né, que envolve ainda sequelas desse episódio. Mas é um episódio que faz parte da minha história, da minha trajetória, e só reforçou a minha história, o meu compromisso, a minha luta, e fazia tempo, inclusive, que eu nem falava a respeito disso. Só honra a sua biografia. Ministro, nós vamos falar de todos os desafios que o senhor tem à frente da Secom. Mas se o senhor tivesse que escolher tem um que é a prioridade, qual seria? Eu acho que recuperar o governo como uma fonte confiável, né? Uma fonte com credibilidade. Né? O governo federal é uma fonte muito poderosa. Né? Os ministérios, né? As secretarias de comunicação de cada ministério, a EBC, a Agência Brasil. O governo, quando fala, normalmente ele presta, inclusive, um serviço de utilidade pública, um serviço institucional, de prestação de serviços. A Agência Brasil, Juca, é a mais importante agência de notícias do país. Muitas rádios, muitos sites, muitos blogs, muitos pequenos jornais pelo Brasil afora, ele basicamente tem como fonte a Agência Brasil. E nesse último período, houve um processo de captura ideológica por parte do governo Bolsonaro, de várias instituições, de vários setores da sociedade e também, né, da comunicação governamental. Isso trouxe enormes prejuízos em todas as áreas. Mas eu vou citar uma para que as pessoas possam entender de forma mais, né, didática o que eu quero explicar. O Brasil sempre foi uma referência mundial em campanhas de vacinação. Nós praticamente conseguimos erradicar no Brasil sarampo, poliomielite e outras doenças. O governo Bolsonaro simplesmente nunca mais fez campanhas incentivando a população a se vacinar. O Zé Gotinha, que era um personagem popular, querido da sociedade, o Zé Gotinha, agora nós ressuscitamos o Zé Gotinha. Né? O Zé Gotinha tinha desaparecido. Então, pelo fato de que grupos contra a vacina, de alguma forma, estabeleciam algum tipo de relação política com o governo anterior, eles simplesmente, né, retiraram esse tema da pauta do país, do Ministério da Saúde, da IBC. Né? O que isso provocou? Provocou não só um enorme prejuízo social e sanitário durante a pandemia, onde o Brasil foi um dos últimos países do mundo, né, a viabilizar
a oportunidade de fascinação para o seu povo, como fez com que várias dessas doenças voltassem a existir, Juca, né? Um outro exemplo, o Brasil sempre foi uma referência no trabalho de prevenção do HIV/AIDS. O Brasil sempre fez campanhas muito importantes, uma referência internacional. Durante 4 anos, essa pauta foi abandonada por uma opção ideológica, por uma opção política. Isso, evidentemente, fez com que os índices de contágio, os índices de contaminação voltassem a crescer, porque o Estado se ausentou, né, não só do ponto de vista das políticas públicas, mas também das campanhas de informação e esclarecimento. Por quê? Porque o governo Bolsonaro era um governo que não queria tratar desses temas, né? A campanha contra as queimadas no Pantanal, a campanha contra o desmatamento ilegal, né, contra o garimpo ilegal, campanhas institucionais que sempre foram muito importantes para o país, deixaram de existir por conta, né, de uma conduta, de uma opção ideológica do governo. Então, eu acho que o grande desafio, o primeiro desafio que nós temos, e o presidente Lula também pensa assim, é recuperar o governo como uma fonte confiável, né? O governo não pode ser uma fonte de desinformação, de propagação de fake news, de propagação das mentiras. O governo não pode alimentar o discurso do ódio. Tudo isso foi feito de forma muito frequente. Então, se eu tiver uma tarefa que eu desejo cumprir ela de forma plena, é recuperar o governo como uma fonte com credibilidade de informação. Ministro, como é que se dá a relação da SECOM com o Ministério das Comunicações? Se eu estou entendendo, a SECOM é um órgão de governo, o Ministério das Comunicações é um órgão de Estado. Como é que se dá essa relação? Na realidade, o Ministério das Comunicações hoje, ele é muito mais um ministério que trata da questão da infraestrutura de comunicação, né? E dos aspectos mais cartoriais. Então, você tem, né, a área de telecomunicações, né, o tema do debate sobre 5G, o debate com as operadoras de telefonia, né? Quer dizer, essa área que está lá no Ministério das Comunicações. A parte de outorga, concessões de rádios, televisões, os investimentos necessários em infraestrutura na área das telecomunicações, isso tudo está no Ministério das Comunicações. A SECOM, Juca, trata de tudo aquilo que é conteúdo, né? Política que envolve prestação de serviços, comunicação institucional, posicionamento do governo dentro e fora do país. Então, toda a parte de conteúdo da presidência da República, mas também da esplanada, né, das empresas públicas, de alguma forma ela tem relação com a SECOM. Desde a política da comunicação cotidiana até as campanhas publicitárias de posicionamento, todas elas são aprovadas, todas elas são acompanhadas pela SECOM. Então, eu queria que o senhor respondesse à jornalista do Brasil de Fato, Beatriz Ramos. Oi, pessoal do Entrevistas, aqui quem fala é a Beatriz, produtora do Central do Brasil de Fato. A gente queria mandar uma pergunta para vocês. Um levantamento organizado pela ONG Repórteres Sem Fronteiras e pela Intervozes mostrou que o Brasil apresenta os piores indicadores para a pluralidade na mídia entre 12 países analisados. O estudo apontou índices elevados de concentração da mídia, especialmente na televisão, em que as 4 principais redes, Globo, SBT, Record e Band, somam 71,1% de toda a audiência do país. Na mídia online, foi encontrado alto grau de concentração também, com os 4 principais grupos G1, UOL, R7 e IG dominando 58,75% da audiência. Como romper com esse cenário de oligopólios midiáticos? O governo pretende tomar alguma medida nesse sentido? Excelente a pergunta, não é, Júlia? Em primeiro lugar, sim, né, o governo pretende estabelecer uma política de comunicação que busque compreender de forma muito mais eficiente, muito mais eficaz a pluralidade que é o Brasil.
O Brasil é um país que tem formas de comunicação diferentes, culturas diferentes, realidades e territórios muito distintos. Quando você pensa em uma política de comunicação, você não pode pensar como era antigamente, né? Você tem as mais diferentes formas de comunicação. Você tem a TV aberta, você tem a TV a cabo, é verdade. Você tem os blogs, você tem os sites, você tem o que chama aqui de mídia externa, mas você tem muitas outras formas variadas de comunicação no Brasil, né? E no último período, por conta, inclusive, das possibilidades que a revolução tecnológica permitiu, nós temos muito mais gente produzindo conteúdo, falando com as comunidades, e nós queremos que todo esse cenário seja compreendido e apoiado pelo governo federal. Do ponto de vista da concentração da mídia, é mais absolutamente correta, mais precisa a explanação feita pela nossa colega. E esse é um grande desafio, né? Hoje no Brasil, a audiência está concentrada de uma forma absolutamente inaceitável para o padrão, inclusive, da comunicação mundial. Poucos países do mundo detêm tamanho monopólio. E muitas vezes, as empresas que têm o monopólio da TV aberta, elas têm também da TV a cabo, elas têm jornais, elas têm rádios, elas têm os portais, né? E isso faz com que haja, né, uma distorção absoluta do conceito, inclusive, presente na nossa Constituição, que diz respeito da democratização, né, de evitar o monopólio transversal, da forma como se dá hoje. Essa é uma preocupação do nosso governo, e nós vamos ter uma política específica para fortalecimento de outras mídias que tenha por objetivo reduzir essa dependência que o Estado brasileiro tem hoje desse monopólio, especialmente na área da TV aberta. Nós vamos fazer um rapidíssimo intervalo e já voltamos com o ministro da SECOM, Paulo Pimenta. Eu converso com o ministro da SECOM, com o jornalista, com o técnico em agrícola, Paulo Pimenta. E agora quem pergunta a ele é o nosso Leonardo Atushi, do Brasil 247. Oi, gente, queria mandar um abraço a todos, mandar um grande abraço ao Juca Kfouri, mandar um abraço especial ao ministro Paulo Pimenta e agradecer pela oportunidade de participar dessa entrevista, formulando uma rápida questão. Ministro, quero saber quais são os seus planos para a comunicação pública, como é que você vê o futuro da EBC, a Empresa Brasil de Comunicação, e de que maneira esta comunicação vai ajudar a democratizar a mídia no Brasil. Também quero só aproveitar e emendar com outro ponto. Na primeira entrevista concedida pelo futuro presidente da EBC, o Hélio Doyle, ele foi questionado sobre a questão do golpe sofrido pela presidente Dilma Rousseff em 2016. Esse é um ponto que incomoda muito a imprensa comercial no Brasil, que o impeachment da presidente Dilma Rousseff seja chamado de golpe, e o Hélio disse, no que depender de mim, o golpe será chamado de golpe. Queria ouvir do senhor se a verdade histórica relacionada a esse processo de 2016 vai ser defendida também pela EBC, ou seja, a verdade de que a ex-presidente sofreu um golpe parlamentar. Obrigado, um forte abraço e boa sorte. Olha, Juca, em primeiro lugar, nós temos uma leitura, né? E essa leitura sempre foi muito firme da nossa parte sobre o que aconteceu no Brasil a partir de 2016. Né? Por que nós falamos em golpe? Porque nós entendemos que houve um processo de ruptura institucional. Houve um conjunto de violações legais para que a presidenta Dilma fosse afastada e, posteriormente, para justificar a perseguição e até mesmo a prisão do presidente Lula. É importante a gente observar que as próprias decisões do Supremo Tribunal Federal, elas reposicionaram várias destas questões e reconheceram, né, a legalidade e o conteúdo de tudo aquilo que nós sempre denunciamos. Quando você para pensar hoje, você olha e lembra que a Dilma foi afastada,
numa chamadas pedaladas fiscais, que teve como relator no Tribunal de Contas da União Augusto Nardes, numa assembleia presidida pelo Eduardo Cunha, né? Só isso já nos dá uma dimensão do que foi feito em termos de violação de direitos da Constituição para justificar o afastamento da presidenta Dilma. Então nós não vamos mudar de forma alguma essa narrativa, esse balanço, esse desenho, né? Essa leitura histórica que nós temos desse período em que o nosso país viveu, né? Do ponto de vista da IBC, a IBC é um projeto muito importante, né? Empresa Brasileira de Comunicação. A IBC não é só a TV pública, como muitas pessoas às vezes imaginam. A IBC tem a TV pública, tem a TV governamental, tem a TV MEC, tem a TV Saúde. A IBC tem 7 emissoras de rádio, Juca. Algumas delas que têm um trabalho extraordinário. Eu fiquei encantado quando conheci a Rádio Nacional da Amazônia, uma rádio que até hoje transmite ondas curtas, e é o único meio de comunicação do fundão da Amazônia. Nós temos os nossos sites, nós temos as nossas plataformas, e nós temos a Agência Brasil, que é uma ferramenta muito poderosa de informação. Então nós queremos fortalecer muito, né, a comunicação pública e a IBC. O presidente Lula, no primeiro dia do seu governo, assinou um decreto retirando a IBC da lista das empresas a serem privatizadas. Nós já indicamos o jornalista Hélio Doyle, que é um jornalista importante, que tem uma trajetória brilhante, ex-professor da UNB, uma figura que tem uma vida dedicada à comunicação e à democracia. Já estamos realizando uma série de mudanças. Nós queremos também avançar, viu, Juca, no debate do que é a comunicação pública e o que ela pode fazer, né? E só para dar um exemplo, Juca, eu estive agora recentemente na Argentina, e a TV Pública Argentina ela adquiriu o direito de transmissão da Copa do Mundo na Argentina, né? E chegou a ter 40% de audiência na TV Pública. E esse sinal, Juca, é um sinal disponibilizado para que qualquer site, qualquer blog pudesse retransmitir. Sabe isso que o Casemiro fez aqui no Brasil? Que ele comprou os direitos? Na Argentina, em qualquer cidade, a pessoa que tinha um blog ou um site, ela podia transmitir o jogo e ela podia ter 2 comentaristas e ganhando dinheiro, inclusive, com essa transmissão, sendo um meio de divulgação, de comunicação, através do sinal da TV pública. Nós, recentemente, poucos dias atrás, entrou em contato conosco o nosso amigo Flávio, que é o presidente da TVE da Bahia, Juca, e a TVE da Bahia comprou as transmissões do Campeonato Baiano. E o Bavi estourou a audiência. A TV aberta lá, ela transmite 2 jogos por semana. Quer dizer, ela comprou os direitos do Campeonato Baiano, mas ela tem um jogo quarta de noite e um domingo. Ponto final. A grande maioria das partidas não são transmitidas para ninguém, em lugar nenhum. E a TVE da Bahia comprou o Campeonato Baiano e hoje é líder de audiência. Nós fizemos uma parceria para transmitir o Bavi, né? E nós fomos... A nossa audiência na transmissão do Bavi, na parceria da TVE da Bahia com o IBC, deu mais do que a soma de todas as demais emissoras do Ibope, Juca. Né? Eu sei. Numa ação aberta, fundamental. A IBC, na época do nosso governo, por exemplo, ela transmitiu em São Paulo o carnaval da Série B, que seria do carnaval, e da Série C, que nunca tinha sido transmitido. Isso também foi feito no Rio de Janeiro, criando oportunidades de acesso, de divulgação, né, de um trabalho maravilhoso que ninguém conhecia e que a TV comercial não vai fazer. A EBC, né, consegue hoje ter uma capilaridade e permitir que o Brasil reconheça e conheça
um conjunto de realidades e de questões que ninguém sabe que existem. Eu fiz uma reunião junto com o Hélio Doyle, Juca, com as universidades públicas brasileiras. Nós temos 60 instituições de ensino superior que fazem parte da Andifes. A grande maioria delas tem TV comunitária e rádio comunitária, com conteúdo altamente qualificado, produção audiovisual, que ninguém conhece, Juca. E que nós podemos fazer uma parceria e permitir que o Brasil conheça essa produção. Nós temos uma agência de notícia das universidades, uma agência científica que ninguém conhece, que nós podemos trabalhar junto com a EBC, inclusive como uma importante fonte de checagem da desinformação na área científica, na área da saúde e outras áreas. Então, olha, nossa disposição, né, é enorme e nós estamos muito motivados, o presidente Lula também. Eu acho que a gente pode avançar muito, viu, Juca, nessa área da comunicação. Antes de lhe fazer uma próxima pergunta, eu vou fazer um pequeno comercial, uma propaganda. Não é à toa, a TVE da Bahia, toda terça-feira à noite, transmite o Entrevistas. Já uma longa parceria. Ali temos um claríssimo exemplo de TV pública. Daí a minha pergunta. É um sonho pensar, eu não quero dizer que este seja o único modelo, mas apenas como virou alguma coisa idealizada, em termos de uma BBC no Brasil, ministro? O Lula fala muito isso, né? Isso. E eu acho assim, eu acho que nós temos que conhecer esses exemplos. A BBC é um exemplo muito importante. A EBC ela tem também, né, além da TV pública, toda uma área governamental. Ela tem uma TV governamental, ela tem uma agência de notícias, ela tem a Voz do Brasil. Então, ela é uma mescla, né, de TV pública com TV governamental, de agência pública com agência governamental. E nós temos que construir o nosso desenho, né? Eu acho que nós estamos avançando nessa direção. Nós queremos, em março, entrar com uma programação muito forte, retomar o jornalismo com força, o esporte, né? Você sabe, Juca, que hoje, em função da mudança da legislação de publicidade, que não permite mais muitas publicidades em programas infantis, praticamente a TV aberta não tem mais programação infantil de manhã. Nossas gerações aqui, todas elas, né, nos criamos nossos filhos tendo programação infantil na TV aberta de manhã. A publicidade fugiu também da... Quem é que tem hoje programação infantil? São as TVs a cabo, né? As TVs a cabo, que atinge uma minoria da população. Quem é que tem conteúdo de qualidade hoje de programação infantil? A TV Cultura de São Paulo é uma referência importante, que é uma TV pública, a EBC e muitas TVs comunitárias, TVs universitárias que produzem conteúdo infantil. Nós queremos ter um aspecto, uma ênfase importante também na produção desse tipo de conteúdo. Então, jornalismo, esporte, produção audiovisual, né, cultura, isso tudo está dentro do nosso desenho da nova EBC. E também, né, recuperar o sistema de rádio, viu, Juca? A Rádio Nacional já foi uma rádio muito importante, ela até hoje é uma cabeça de rede. Nós queremos ampliar muito as afiliadas da Rádio Nacional, ter programas de jornalismo que efetivamente possam repercutir em todo o país. Vamos ampliar muito essa rede da EBC. Eu estou uma expectativa enorme, né, de que em pouco tempo a gente já consiga aí, perceber essas mudanças, o alcance, a capacidade de influência e o papel que a EBC vai cumprir no Brasil, viu, Juca? Ministro, uma outra questão que está aí posta é sob o controle das Big Techs, das chamadas Big Techs, que de repente até trouxe água para o moinho daqueles que falam da necessidade de uma regulamentação da mídia. Agora parece que todos estão entendendo que regulamentar está muito longe de ser censurar. Mas agora, como temos esta ameaça
estrangeira, parece que há adesões no sentido de que, de fato, é preciso olhar para essa nova realidade com outros olhos. Como é que o senhor está vendo isso? Olha, Juca, eu acho que esse é um debate que, na realidade, o mundo todo está fazendo. Né? Poucos dias atrás, eu tive contato com uma conferência feita pelo ex-presidente Barack Obama, uma conferência de 56 minutos que ele fez numa universidade, basicamente discorrendo sobre isso. E ele dizia, o Obama, que se tem um tema que ele se arrepende de não ter avançado nesse debate, foi esse. Na opinião dele, a falta de uma regulação, de uma regulamentação, teve um efeito corrosivo para a democracia. Né? E, na verdade, que debate é esse? Quer dizer, nós temos os meios de comunicação convencionais, nós temos uma emissora de rádio que é uma concessão, nós temos uma TV que é uma concessão, nós temos os jornais. E com a revolução tecnológica, você passou a ter outros meios, né, de transmitir a informação, as chamadas plataformas digitais, né? E que em pouco tempo, inclusive, engoliram boa parte da mídia, da audiência, né, da comunicação. No entanto, não existe uma regulamentação a respeito disso. Essas empresas, elas se impuseram de tal forma que muitas pessoas dizem que elas são mais poderosas que os estados nacionais. Né? As regras transnacionais que elas impõem, um conjunto, inclusive, de informações estratégicas para a democracia e para um país, são informações que essas empresas guardam como segredo de mercado, como segredo de Estado. E eu nem quero discorrer sobre elas agora, né? Que é o famoso debate sobre os algoritmos. Né? Mas, veja bem, durante a pandemia, nós nos deparamos com uma situação onde essas plataformas eram utilizadas não só para desinformar, mas muitas vezes as pessoas pagavam conteúdo, impulsionavam conteúdo. Então o cidadão estava em casa e ele recebe uma mensagem, recebe uma informação a respeito de uma terapia não comprovada, de um remédio não comprovado, ou de uma informação que questionava de forma absurda o uso da vacina. E as pessoas ganharam dinheiro fazendo isso, divulgando remédios que não tinham comprovação científica e assim por diante. O debate que nós temos que fazer entre nós é o seguinte: de quem é a responsabilidade a respeito desse conteúdo que chegou até o cidadão? Né? Vamos pegar outro exemplo. Você tem hoje uma verdadeira febre dos golpes financeiros da internet. Criptomoedas, pirâmides financeiras, links que você clica e roubam a sua conta, roubam o seu celular. Aí está lá o Paulo Pimenta da vida, está lá o Juca em casa, entra no Instagram dele, um link, ele clica no link, aquilo era um golpe. E entram na conta bancária dele e roubam todo o dinheiro dele. E aquele link foi impulsionado. Alguém pagou e a plataforma ganhou dinheiro para mandar aquele link que, na realidade, ele é um golpe contra o consumidor, ou um golpe contra a saúde pública, um golpe sanitário. Agora, mais recentemente, nós assistimos nos chamados atos antidemocráticos. Muitas plataformas transmitiam ao vivo o quebra-quebra. Muitas plataformas que assumiram, inclusive, perante o Poder Judiciário, de não propagar um discurso antidemocrático que questione, por exemplo, a eficácia das urnas eletrônicas, né, ou um discurso de ódio na internet, elas foram, né, o local da organização, da articulação desses movimentos golpistas antidemocráticos. Então, o debate que o mundo faz hoje, o Brasil não pode se omitir, é: quem vincula esse conteúdo deve também ter algum nível de responsabilidade? Eu acredito que sim. Eu diria que hoje é quase um consenso nesse sentido.
Se lá em 2012, 2014, quando surgiu pela primeira vez essa discussão, as Big Techs, elas exigiram a aprovação de leis, como fizeram no Brasil, dizendo que elas não têm nenhuma responsabilidade sobre o conteúdo que elas distribuem, hoje essa situação não é mais aceita, né? O próprio Tribunal Eleitoral aqui, e o STF, durante as eleições, através de portarias, foram normatizando isso, né? Então, o Canadá já tem uma legislação, a Austrália tem legislação, a Comunidade Europeia aprovou 2 legislações recentemente, que são complementadas por cada um dos Estados-membros. O presidente Lula vai tratar essa pauta com o Biden, né? Porque esse é um tema que interessa para a democracia a nível internacional, e eu defendo, e nós defendemos, que no Brasil também precisa existir algum nível de regulação, né? Você tentar contrapor isso que eu estou dizendo com um discurso abstrato, de que isso atenta contra a liberdade de expressão, contra o direito da informação, é tentar transformar esses conceitos em conceitos absolutos que, evidentemente, se contrapõem contra o interesse público. Eu posso informar o que eu quiser, eu tenho direito de informar o que eu quiser. Não, né? Quer dizer, você tem direito de informar o que você quiser até o momento em que esta informação não cause um prejuízo maior a uma coletividade. Quando você trata da saúde pública, quando você trata da defesa do consumidor, ou quando você trata da defesa da democracia. Então essa é a discussão, quer dizer, esse é o debate que nós temos que fazer. Não seríamos nós, né, ministro? 2 jornalistas que faríamos qualquer coisa a favor da censura. Mas é bom que todo mundo tenha claro que liberdade de expressão não é valor absoluto. Longe disso. Muito bem, vamos fazer mais um rápido intervalo e voltamos a seguir com o ministro Paulo Pimenta. Converso com o ministro da SECOM, a Secretaria de Comunicação Social do governo brasileiro, o deputado federal, o jornalista, o técnico agrícola, Paulo Pimenta. E quem pergunta a ele agora é Altamiro Borges, do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé. Ministro Paulo Pimenta, prazerzão estar contigo. Parabéns por esse novo desafio. Como deputado federal, você sempre esteve à frente, militou na luta pela democratização da comunicação no país. Participou de vários fóruns. Mas agora você está assumindo um novo posto de combate no governo. Eu vou direto na pergunta sobre um tema delicado: publicidade do governo federal. Em 2022, no último ano do capetão do fascista Bolsonaro, o governo gastou 342 milhões de reais na chamada publicidade de utilidade pública. Isso sem contar os anúncios das estatais, das empresas estatais. O grosso desse dinheiro, que é fruto dos impostos diretos e indiretos dos brasileiros, foi para poucos grupos de mídia, reforçando os monopólios no setor da comunicação. Como você pretende tratar desse assunto? O que pode ser feito para garantir pluralidade e diversidade informativas que estão previstas na Constituição brasileira? Hoje, vários sites da mídia contra-hegemônica independente ganharam musculatura, têm grande audiência. Além disso, há um grande número de sites regionais que cumprem importante papel em seus estados. Há também a riqueza da mídia periférica, preta, comunitária, que explodiu, transbordou nos últimos anos. A maioria dessas experiências tem grandes dificuldades de subsistência e esbarram na maldita grana para produzir conteúdo. Como essas mídias serão tratadas pelo governo Lula na questão publicidade? A SECOM, sob seu comando, já pensou em algo? É isso, um abração e bom trabalho. Eu até queria acrescentar à pergunta do Miro o seguinte, ministro Pimenta. Nós claramente não queremos sair da Jovem Pan para o Právida. Como é que resolve isso? Assim, Juca, vamos pensar assim, do ponto de vista institucional. Qual é o objetivo do governo? O objetivo do governo é informar, né? Levar informação aos lugares mais distantes, mais distintos, através das mais diferentes formas de comunicação que a sociedade brasileira experimenta. O que a gente assistiu
e assiste, né, historicamente. É um processo de concentração das opções governamentais sobre como dialogar, como conversar com a sociedade. E eu tenho um compromisso, né, que é o compromisso do presidente Lula, de nós repensarmos esse modelo, de modo a poder entender a realidade que é o Brasil hoje, respeitar essa pluralidade de formas de comunicação e, de alguma forma, integrar tudo isso na política do governo, na política de publicidade, na política de divulgação, né? Então, se nós temos, né, uma voz da comunidade que atua numa determinada comunidade, que ela é a forma principal daquela comunicação, daquela comunidade buscar informação, é evidente que ela tem que ser enxergada pelo governo, ela tem que ser valorizada, ela tem que ser apoiada, né? Então, se você tem lá no interior do Piauí uma determinada comunidade que tem lá um jornal, um site, e eu quero fazer uma campanha de vacinação, ou uma campanha de recadastramento do Bolsa Família, aquela cidade é uma das cidades mais pobres do Brasil, e eu quero que aquela comunidade receba informação do governo, é evidente que eu tenho que valorizar essa mídia local, essa mídia regional, né? Então é isso que nós temos que fazer. Nós temos que entender o objetivo de cada informação, de cada campanha, né? O que eu enxerguei aqui, Juca, além desse processo de concentração e de utilização da verba publicitária do governo para promover a disputa política e ideológica na sociedade, sem qualquer tipo de critério, sem qualquer tipo de parâmetro, o que a gente assistiu também foi uma comunicação desprovida de qualquer racionalidade, né? Vamos imaginar, eu quero fazer uma campanha de recadastramento do Bolsa Família. Eu vou fazer isso em TV a cabo, em horário nobre, quando eu sei que a maioria esmagadora da população que é beneficiária do Bolsa Família não tem TV a cabo, né? Não é por aí que ela comunica com o governo. Eu vou fazer grandes anúncios em jornais ou revistas semanais sobre o recadastramento do Bolsa Família? Evidente que não, né? Então, essa capacidade que a gente tem, né, de poder olhar o Brasil, pensar diferentes formas de comunicar para atender a todos os públicos, é o grande desafio que nós temos na SECOM. Eu estou de pleno acordo. O que o senhor está falando é música para os meus ouvidos. Queria acrescentar uma outra questão, que sei que é delicadíssima, num país com tanta diversidade religiosa e, ao mesmo tempo, evidentemente, com uma república laica. Como é que se trata a questão dos pastores eletrônicos e separa o joio do trigo? Olha, meu caro Juca, o governo federal ele não pode nem transformar a SECOM numa ferramenta de apoio aos seus amigos, nem de perseguição daqueles que pensam diferente, né? A partir do momento que nós tivermos critérios transparentes e critérios que possam ser aferidos, inclusive do ponto de vista daquilo que eu estou dizendo, nós vamos trabalhar, né? Então você tem rádios comunitárias que hoje estão em denominações religiosas, seja elas quais forem. Muitas rádios pertencem à igreja católica, igrejas evangélicas, muitos canais, né? Então nós não podemos a priori ter um processo, não, nós vamos estabelecer aqui uma barreira, né? O que nós não podemos permitir é que o governo federal anuncie, por exemplo, em sites, em blogs que não têm procedência, que eram ferramentas importantes de disseminação da desinformação, das fake news, da mentira, né? Então, esse cuidado nós vamos ter. E esse cuidado é uma exigência da própria legislação, né? Então,
eu tenho certeza de que já a partir do mês de fevereiro, mês de março, a gente vai começar já a sentir um pouco dessa mudança, tendo uma comunicação mais plural, mais diversa, né, que faça uma distribuição diferenciada desses recursos e que efetivamente possa democratizar a informação com qualidade, alcançando o nosso objetivo, que é fazer com que a informação chegue até a sociedade, chegue até a população, e nós temos todas as condições de fazer isso, Juca. Ministro, eu vou insistir num tema que eu sei que é delicado, que é chato, que, aliás, eu preferiria até eu mesmo não tocar, mas é que me causa tamanha irritação e indignação que eu vou tocar. Ainda há aqueles comunicadores que aparecem nas mais diversas plataformas, por exemplo, chamando o presidente Lula de ladrão. O presidente Lula que foi absolvido pelo STF. O presidente Lula que cumpriu todos os rituais que a justiça, mesmo injusta, determinou. O presidente Lula que não trocou a sua liberdade por uma tornozeleira eletrônica, ao passo que o outro escafedeu-se para a Flórida. Eu pergunto, não há como impedir que isso continue a acontecer, pelo menos com medidas judiciais? Bom, Juca, não existe, né, e esse é o debate que nós vamos fazer, uma legislação clara no Brasil sobre a questão da divulgação, da disseminação de fake news, de mentiras, de desinformação de uma forma geral. A gente vê de tudo na internet, né? Mentiras e desinformações que muitas vezes são absurdas, mas elas não causam, né, um prejuízo à saúde pública, ao consumidor, à democracia, ou à reputação de ninguém. Né? Vamos imaginar, o cara faz lá uma publicação de que a Terra não é redonda, a Terra é plana. Né? E ele insiste nessa teoria que, do ponto de vista científico, todo mundo sabe que é uma bobagem. Né? Eu posso processar esse camarada, eu posso... Né? É evidente que é diferente, né? De um conteúdo que promove a disseminação de uma informação, por exemplo, que ela traz um prejuízo sanitário para a saúde pública, para a defesa do consumidor e assim por diante. Né? Vários países, inclusive, Juca, eles têm feito uma distinção entre o que é mídia e o que é opinião. E eles entendem, inclusive o modelo alemão é nesse sentido, e sempre que você impulsiona um conteúdo, ou que você tem uma página monetizada, deixa de ser informação individual e passa a ser mídia. Sempre que você coloca dinheiro para aumentar o alcance da sua opinião, ou que você tem um conteúdo que ele é monetizado, você passa a ser mídia, e não mais informação individual. Eu gosto desse conceito, certo? Agora, o poder público ele é parte dessa história. O poder público ele não é, né? Nós não podemos nem cair e imaginar que o poder público pode ser um gabinete do ódio, mas ele também não é um ser inerte nessa história. E nós queremos que a SECOM ela tenha opinião, da mesma forma que a sociedade, que a imprensa pode nos questionar, pode nos criticar, nós também queremos ter o direito de opinar. Né? E ter as nossas iniciativas. Então, por exemplo, naquele dia que a Folha de São Paulo fez uma fotomontagem, logo depois do golpe, simulando uma fotografia que foi utilizada como suporte de uma matéria jornalística e que parecia que o presidente Lula tinha levado um tiro no coração, nós nos posicionamos sobre aquilo. Não no sentido policial ou de responsabilização judicial, mas nós demos a nossa opinião. Isso aqui não é jornalismo. Né? Quer dizer, isso é uma fotomontagem utilizada como suporte de uma matéria de caráter jornalístico que estimula o discurso de ódio e de incompreensão das pessoas no momento que o país está saindo de uma semana terrível. Então, uma opinião. Né? Bueno, esses dias, um site, que inclusive tem um canal de notícias, que tem repercussão, fez uma postagem dando a entender que o presidente Lula teria
assinado um decreto, uma medida aumentando o valor do auxílio-reclusão para 1.764. Isso foi publicado nas suas redes. Nós pegamos esse conteúdo de uma rede conhecida, colocamos um carimbo de fake news da SECOM e mandamos para a AGU para a busca da responsabilização da divulgação desse conteúdo. Quando o jogador Wallace, né, postou um conteúdo, né, com uma espécie de uma enquete, questionando as pessoas se elas seriam a favor ou não da utilização daquela arma para dar um tiro na cabeça do presidente Lula, nós agimos enquanto SECOM, enquanto AGU. Né? Então, sempre que nós tivermos uma informação que ela atente contra um ato governamental, uma portaria, uma lei, uma iniciativa do governo, ou contra os agentes públicos do governo, nós pretendemos nos manifestar. Né? É claro que nós não vamos ficar o dia inteiro batendo boca com um cidadão que foi lá, fez uma postagem, tem 2 ou 3 interações. Agora, outra coisa é a produção industrial de conteúdo de desinformação e da mentira. Né? É a utilização da mentira, a utilização das redes como ferramenta de propagação da desinformação, da mentira e das fake news. Isso tem que ser enfrentado. E junto com as novas legislações que nós queremos aprovar, nós também teremos uma postura muito mais proativa de combate e de enfrentamento a esse tipo de publicação. Perfeito. Ministro, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim, mas eu ainda quero lhe fazer uma pergunta. Juca, eu quero... O cercadinho acabou? Antes de tu concluir, Juca, eu quero fazer uma homenagem aqui para o nosso querido Beto Kfouri, né? Eu muitas vezes encontrei o Beto nos nossos jantares das terças-feiras. Nós temos um grupo lá no Rio Grande do Sul, com profissionais liberais, advogados, e o Beto sempre foi uma figura muito presente, um perito judicial, né, amigo da nossa querida Dilma, uma pessoa muito querida de nós todos. Eu faço questão aqui, Juca, de fazer essa homenagem ao Beto, né, estendendo ela a ti, aos teus familiares, a todos os amigos de vocês, uma pessoa muito querida, que deixa muito saudade, e que eu faço questão aqui de fazer a minha homenagem. Né? E sim, Juca, o cercadinho não existe mais, a imprensa agora tem a porta aberta, né, tem acesso livre aqui na SECOM, e essa vai ser uma marca permanente do nosso governo. O senhor sabe, ministro, aí eu tenho que respirar fundo, mas a presidenta Dilma, cada vez que me encontra, me chama de Beto, não me chama de Juca, porque ela acha que nós somos fisicamente muito parecidos e sempre faz essa confusão que apenas, obviamente, me acaricia. Eu lhe agradeço muitíssimo por essa conversa, lhe desejo toda a sorte, porque sei que a tarefa é árdua, mas acho que estamos no caminho certo. E saiba que tem aqui na TVT sempre esse espaço. O espaço para a informação correta, o espaço para a crítica, o espaço, enfim, para o exercício do bom jornalismo. Nós voltamos, você sabe que você que nos vê, quinta-feira, toda quinta-feira, 9h15 da noite, na TVE da Bahia, toda terça-feira, e lembrando, agora, sempre, com a mudança da nossa palavra de ordem, confiar e cobrar sempre.